Desmame deve ser a parte principal do processo da ventilação mecânica, né? Deveria ser o ideal da gente. É sempre levar os pacientes a um processo de desmame. Primeira coisa, por definição, é que desmame é o processo de transição da ventilação invasiva, ventilação mecânica, para ventilação espontânea em pacientes que permaneceram pelo menos 24 horas sob ventilação mecânica. Aqueles doentes que permaneceram menos de 24 horas, eles não passaram por processo de desmame, eles foram entubados. Então, por exemplo, aquele doente que saiu do centro cirúrgico entubado, que em até 24 horas ele foi entubado, ele não foi desmamado, ele foi entubado. A gente considera desmame quando o doente passou pelo menos 24 horas de ventilação mecânica invasiva. E aí, por definição, você tem três tipos de desmame. O simples, quando o doente é estubado no primeiro teste de respiração espontânea. O difícil, quando ele vai requerer até 3 testes ou até 7 dias para ser estubado com sucesso. E o pior de todos, que é o prolongado, quando ele vai requerer mais de 3 TREs ou mais de 7 dias para ser estubado com sucesso. E normalmente muitos já Vai para a tracaçamento. Né? Mas a gente tem um grande problema no desmame, que é a falta de protocolos de desmame. A literatura mostra que até 40% da permanência do doente na ventilação mecânica é gasta no desmame. A gente demora demais. E a gente demora tanto que às vezes o doente puxa o tubo e fica super bem. Bom, o que a estatística da literatura, o que a epidemiologia fala pra gente? 75% dos pacientes entubados em desmame simples. 20% vão para desmame difícil e 5 a 10 vão para desmame prolongado. Mas lembrem-se, essa não é a estatística brasileira, né? Talvez aqui a gente tenha mais pacientes de desmame difícil e de desmame prolongado. E essa é uma timeline fantástica do Martin Taube, dá para dar uma aula só com isso aqui, tá? Então ele faz aqui todo o processo de desmame, desde a admissão do doente, que ele considera pré-desmame, que é quando o doente não tem ainda uma indicação de iniciar desmame. E aqui você vê uma quebra. O que é essa quebra? É a avaliação diária da possibilidade de iniciar desmame do doente. E isso deve ser feito nos rounds multidisciplinares. Diariamente, a gente tem que avaliar pacientes e, através de um checklist, ver quem é aquele doente que está apto a iniciar o processo de desmame, ou seja, a suspeita. Como é que se faz isso? Checklist. A gente vai falar dele daqui a pouco. Se o doente está apto a iniciar o desmame, né, ele passa pelo despertar diário, teste de acordar, e antes dele ir para um TRE, ele pode passar pela avaliação de preditores. Por que a gente diz pode passar por preditores? Paciente de desmame simples não precisa de preditor. Ah, eu vou fazer um índice de Tobin, eu vou fazer... Não precisa. PI máxima, não precisa. Desmame simples não precisa disso. Joga o doente num TRE, se ele passar isso tudo, doente. Não complica. Preditor é para doente de desmame difícil ou principalmente doente de desmame prolongado. E olha, deve ser voltado à causa da falência do TRE anterior. Então imagine o seguinte. Você colocou um doente para fazer um teste de respiração espontânea. PSV 7, PIP 5. 30 minutos. Com 15 minutos o doente faliu. Não suportou. O que você vai fazer? O que vocês fazem normalmente? Suspende e tenta depois de 24 horas? Mas vocês investigam a causa da falência? Se você não tirar a causa, possivelmente amanhã ele vai falhar de novo. Então por que ele faliu? Né? Tem um monte de causas. Pode ser porque o doente fez edema, cardiopata, o doente fez edema na hora que fez o TRE. Ele pode falir porque ele entrou em desconforto, ele não tem músculo, ele tem fraqueza muscular respiratória. Ele pode falir porque ele tem algum outro processo neural que sustentou o drive. Enfim,
Eu preciso investigar a causa e trabalhar em cima dessa causa. E outra coisa, o preditor tem que ser voltado para essa causa. Não adianta eu fazer um índice de Tobin se a causa de falência no primeiro teste de respiração espontânea foi, por exemplo, acúmulo de secreção. Porque o doente tem uma tosse ineficaz, aumentou a resistência e ele faliu. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma avaliação de pico de fluxo de tosse, não Tobin. Eu preciso voltar ao preditor das possíveis causas da primeira falência. Outro ponto importante, tem gente que faz o TRE e depois faz o preditor. Depois que ele fez o PSV, depois, agora eu vou fazer um índice de Tobin. Ou depois, o preditor vem antes. O preditor é um teste de triagem do TRE. Passou no TRE, estudou isso. Vai usar uma VNI, alguns pacientes vão precisar de VNI facilitadora ou de VNI preventiva. Mas não são todos, a gente vai discutir isso também. Não usem VNI resgate. Entrou em insuficiência respiratória após extubação, é tubo. Tá? Exceto DPO6, mas DPO6 já devem estar na VNI preventiva. Ou alguns casos de pós-operatório, principalmente em obesos, porque eles perdem CRF muito rápido e fazem insuficiência respiratória. Aí o VNI muitas vezes recupera. Fora isso, não. Entrou em falência, tubo. Nada de segurar em VNI. Nada de VNIzinho. Tá? Então tá aqui, ó. Causa de falência pode ser muscular, pode ser cardíaca, pode ser drive, centro respiratório, ou pode ser porque o doente acumulou secreção e aumentou a resistência e não conseguiu manter o teste de respiração espontânea. Então, o mais importante é entender a causa. Se você não corrige a causa, provavelmente amanhã ele vai falir de novo. Esse é um modelo de checklist. Checklist é uma coisa simples, que a gente passa lá, pega lá a pranchetinha na hora que está passando o round, vamos lá. Bom, o que levou o doente à ventilação mecânica está corrigido ou foi controlado? Sim ou não? Isso é para ser rápido, dicotômico. Sim ou não? Então, o doente foi na ventilação mecânica porque exacerbou o DPOC. Está controlado? Beleza. 2. Doente tem drive? Sim ou não? 3. Hemodinamicamente estável? Sim. E aí você vai fazendo isso aqui. Isso aqui é o norte. Se ele está tudo ok, vamos acordar o doente. Basicamente isso. Não necessariamente eu vou ter que ter tudo isso aqui legal. Isso aqui norteia, mas a decisão é clínica. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigado. Tchau. Então veja aqui. O meu doente está com potássio um pouco alto lá. Isso é motivo realmente para a gente evitar de evoluir? A decisão tem que ser clínica. Ou então o meu doente do pH, cara, o pH está assim, está 7,25, mas cara, está tranquilo, tentar, né? Então, é um norte. No final, a equipe que vai decidir, mas eu preciso desse norte para decidir quem é que eu vou despertar e quem é que eu vou submeter a um processo de norte. Isso tem que ser feito diariamente. Senão a gente faz, deixa o doente sedado, até que um dia o doente abre os olhos assim, aí, eita, abriu o olho. Abriu o olho é critério de extubação, né? É assim. Sedação, a gente sabe todos os efeitos adversos. Suprime drive, aumenta risco de delírio, muito. Não sei se você tem essas experiências, mas eu gosto muito de ouvir os pacientes. Os pacientes voltam às vezes para visitar a gente na história, eu gosto de conversar com os pacientes. Cada história. Eu tive um paciente de tétano, que ficou muito tempo no leito, e aí, ele uma vez, ele conversando com a gente lá, ele disse, olha, você lembra uma vez que eu comecei a bater na grade? E foi no dia que eu estava de plantão e a gente achou estranho, porque ele já tinha passado de fase tetânica e o cara estava batendo estranho. Aí ele disse, lembro, cara, eu estava aqui nesse plantão.
Rapaz, naquele dia ali apareceu um buraco de luz assim na parede e tinha um chinês que ficava me chamando. Tinha que ser logo um chinês. Enfim. Delírio. Já teve paciente ver cavalo dentro da UTI, os cavalos passando. O paciente fazia um monte de cavalo, pode não ter cavalo aqui não, você está no UTI. Não, mas tem cavalo. Formiga mais dá. Então, deixa eu ver tudo. Delírio. Bom, prejudica a mobilidade, né? E aí vem aquela velha briga, fisioterapeuta, e aí é uma opinião bem minha, né? Eu já até exprimi essa. Aquela cinesioterapia passiva de 10 repetições por articulação não funciona, não serve. O que a gente tem que fazer o mais rápido possível é despertar esse paciente para começar a fazer reabilitação ativa, basicamente isso. E quanto mais tempo esse doente passa sedado, mais ele perde. Quando a pessoa já passou a cara, fiz ele ter demasiado. Enxugo doente ali, do Lasix, enfim, albumina, não é comigo. Né? Bom, e aí aumenta o risco de eventos adversos. E é fato que não é de hoje, e nem é só uma questão brasileira. Veja que esses artigos aqui são artigos antigos, desde 2000. Mas o que se observava já era isso, ó. A maioria dos doentes estão em excesso de sedação. E além disso, custo, $31 mil versus $12 mil. Com protocolo, sem protocolo. Não é custo, porque esse doente... hospital público, por exemplo, eu posso falar porque hoje eu estou na gestão, com o Covid aumentou um pouquinho a diária, né? Mas você sabe quanto é que o SUS paga para uma diária de UTI, serviço público? 1.000? 1.000 agora da Covid. Agora na Covid é 1.500. Mas sabe qual é o valor mesmo? R$411 do chamado pacote do SUS, mais 66 da equipe. Dá R$477. Sabe quanto é que eu gasto uma diária na minha UTI? R$3.400. Quanto mais tempo esse doente passa na UTI, meu prejuízo cresce em progressão geométrica. É isso. O hospital público não é para dar lucro, mas também não é para quebrar. Então, quando a gente estabelece protocolos, isso também é custo. Tentar tirar esse doente mais rápido. O despertar diário, né? Hã? O despertar diário. Despertar diário. E isso vem do round multi. Tem que ter visita multi. Não entendo hospital que não tem visita multi, sinceramente. Bom, e aí você vai despertar o doente. Tem um screening de segurança, tem alguns pacientes que não vão poder ser despertados. Então, doente tetânico, por exemplo, infelizmente a gente não vai poder. Se ele tem convulsão ativa, a gente também não vai poder. Né? Então, tem alguns critérios aqui que contraindicam despertar. Se ele não tem nada disso, ele vai despertar. E aí, o que acontece quando você reduziu a sedação do doente? Bom, ele ficou ansioso, agitado, fez taquipneia, dessaturou. A grande pergunta é, isso é persistente? O doente passou mais de 5 minutos com saturação baixa e com frequência alta, porque normalmente, quando ele acorda, ele realmente fica agitado. Mas isso permaneceu ao longo do tempo? Se sim, ele faliu, né, no teste de acordar. E aí tem outro problema. Não é para afundar o doente na sedação porque ele faliu. Normalmente você volta com 50% da dose prévia. Se não, ele vai para o TRE. E aí cada equipe vai fazer tubo T, vai fazer PSV, vai fazer CPAP, um método alternativo, aí é o protocolo de cada um. Tá aí, ó. Não é uma verdade nossa. Interrupção diária de sedativo, Alemanha, Canadá, Estados Unidos. Mesmo os grandes países têm muita dificuldade de lidar com sedação. Alguns trabalhos clássicos, né? Esse é um clássico, publicado em New England 2000, onde eles faziam despertar diário, eles consideravam o doente acordado, porque existe uma diferença entre estar vigil. Às vezes o doente está de olho aberto, mas não está aqui. Ele está vigil, mas não está acordado. Então o que a gente classifica como acordado é fazer 4 perguntas ao doente, ele tem que responder 3. Seu fulano abre os olhos, seu fulano olhe para mim, seu fulano aperte minha mão, seu fulano põe a língua para fora. Se ele responde 3, ele está acordado. Tá? Nesse paper,
Os protocolos de despertar diário, eles reduziram a permanência na UTI em 2 dias e meio, tá? Na ventilação em 2 dias e meio, na UTI em 3 dias e meio. Pensando em custo e no risco de pneumonia associada à ventilação, isso aqui é ótimo, né? E olha, não teve nenhuma complicação do cara arrancar nada, enfim. Problema nenhum, porque esse é sempre um medo. Nesse outro, que foi agora um paper de 2010, ele é interessante porque ele evidencia a necessidade da analgesia. É um trial randomizado, 140 pacientes, 70 faziam rotina de sedação, propofol e midazolam. O resto fazia só bolos de morfina se fosse necessário, analgesia. O cara não estava sedado, não precisasse fazer bolos. Olha a diferença. 4,2 dias a menos de ventilação. Menor permanência na UTI, menor permanência hospitalar. O grupo de propofol e midazolam fez mais delírio imperativo. Então é basicamente isso. Muitas vezes o doente precisa de analgesia. E precisa também, sabe de quê? Que alguém converse com ele. Isso é uma coisa que eu falo sempre. Gente, o cara está num ambiente hostil. Dependendo do caso, ele às vezes nem lembra como é que ele foi parar ali. Não lembra. Não lembra. A visita ampliada, ter a família lá dentro da UTI, às vezes ajuda. O cara acorda e tem alguém do lado. Às vezes atrapalha também. Né? Mas é uma coisa boa. Tá? Mas a gente, profissional de saúde, a gente precisa chegar junto do doente e dizer, olha, seu fulano, chama o nome dele, porque a gente é tão desumanizado que a gente chama o cara do leito, né? O leito 3, o leito 2. Seu fulano, olha, o senhor está em tal canto, aqui é a UTI do hospital tal, o senhor teve esse problema, mas o senhor está bem melhor. Nós vamos tentar tirar isso tudo da sua boca, porque se o senhor ficar, a gente está aqui olhando para o senhor. Então fica tranquilo, só respira, não precisa conversar com o doente. A gente não faz isso. Eu vi uma vez uma cena terrível, de uma técnica de enfermagem, o doente agitado, ela passou, deu um tapa no pé do doente. Fica. Acontece, a gente sabe que acontece. Eu conto sempre uma história interessante. Quem fez meus cursos sabe que eu sempre conto essa história, né? Uma história ficou marcada. De um jovem que a gente teve lá na UTI. Ele estava caçando com um primo. E a espingardinha que a gente lá em Alagoas chama soca tempera, aquela espingarda de chumbinho. Ele foi matar passarinho, a espingarda puxou 2 vezes o gatilho, a espingarda não disparou, ele voltou pro rosto dele e puxou. Ai, meu pai. Pô, né, tal, ele ficou um tempo lá, e ele era meio catatônico, né? Aberto assim, fora da casinha, todo mundo achando que o cara tava fora da casinha, né? Desumanização total. E ele tinha os movimentos assim, parecia o Drácula saindo do caixão, né? Aí o pessoal gritava lá do posto de enfermagem, eita, Rogério, eita, Rogério. Foi tracostomizado por causa da lesão, enfim, e aí tocou, teve alta, foi para a enfermaria, uma semana depois, a psicóloga chegou lá no TI. Aí a gente conversando, ela disse, você lembra do Rogério? Você lembra? E aí, voltou? Não, tá super consciente, até que anulou, coisa boa, e aí? Então aí eu fui conversar com ele, perguntei o que ele tinha achado da UTI. Ele disse, tia, tem que dar uma desgraça. Olha, tia, sabe o que quer dizer UTI? É o último trem pro inferno. Tia, tinha um tal assim, do povo chegava lá, aí tinha gente que gritava assim, olha o raio, aí corria todo mundo. Eu queria correr, o povo gritava, deita, Rogério. Depois começava a apitar umas coisas, tia. Aí o povo dizia, olha a bomba. Aí eu queria correr, aí o povo dizia, deita, Rogério. Aí eu comecei a pensar, o que é que alguém pensa, um leigo que está dentro da UTI, quando alguém grita, olha o raio, corre todo mundo. A gente não percebe essas coisas, né, no dia a dia do paciente. O que os pacientes lá estão... É difícil, enfim. Tudo isso contribui, às vezes, para mais agitação, mais delírio, e principalmente, né, contenção. Contenção é uma coisa terrível, né? O cara está ali, no ambiente hostil, amarrado, imagina.
Isso tudo contribui para esse doente permanecer mais tempo em ventilação. Bom, em 2009, a Sociedade de Critical Care Medicine, eles fizeram um survey para entender por que esses pacientes não eram submetidos à interrupção diária da sedação. E fizeram entre médicos e enfermeiros. E aí eles pediram 3 motivos, o principal, secundário e terciário. E assim, é bizarro, né? Veja que a maior fator primário aqui foi achar que isso leva a um comprometimento respiratório. É justamente o contrário, né? Mas tem umas coisas aqui bizarras, ó. A enfermagem não aceita e é difícil de coordenar com a enfermagem. Eu tenho um compromisso com o conforto do paciente. O conforto dele, né? Pois é. Enfim, nada disso é realmente motivo. Nada disso é. Preditores, como eu falei, devem ser usados em situações específicas e não devem ser usados como único instrumento de tomada de decisão. Preditor dá muito falso positivo e falso negativo. Um dá positivo, outro dá negativo, você não sabe o que ele vai fazer. Então, de preferência, só use em situações muito específicas. Oxigenação, a gente usa como parâmetro PO2 maior do que 200 para tocar no processo de desmame. Alguns artigos recomendam até 105, maior do que 150. Eu acho muito borderline. O ideal adequado é quando o doente mantém uma relação PO2 maior do que 200. Preditores de bomba ventilatória, capacidade vital, na prática é muito difícil de fazer. PI máxima, menor do que menos 30, mais negativa do que menos 30. Nos Covid agora não dá, né? Porque a gente não consegue desconectar para fazer mandovacometria. E o mandovacometro do aparelho do ventilador não funciona adequadamente. Tobin, 105, o próprio Tobin já disse que isso aqui, num estudo que ele publicou um ano depois, ele já baixou esse ponto de corte para 100. Na prática, a gente usa um Tobin menor do que 80 para dizer que o paciente está apto. Mesmo assim, eu não me lembro a última vez que eu usei um índice de Tobin para tocar desmame de doente. Para quem não lembra, o Tobin é o volume corrente em litros e a frequência expiratória. Então, a frequência dividida pelo volume corrente em litros. Menor, se a gente for usar o trabalho clássico do Tobin, menor do que 105, ok, maior do que 105, risco de falha. E deve ser feito com ventilômetro em ponta de cânula. Não dá para usar aquele Tobin do ventilador pelos motivos que eu já falei ontem, né? Não pega os esforços ineficazes. Então, se acoplar o ventilador na ponta de cânula, deixa 1 minuto, pega o volume minuto, que é o ponteirinho aqui vermelhinho, ponteirinho pretinho aqui, o volume minuto, pega o volume minuto e divide pela frequência expiratória para achar o volume corrente médio. Não sei se vocês já fizeram isso, mas devem ter feito. Se nunca fizeram, Tobin. Deixa esse ventilômetro durante 1 minuto, você vai contando a frequência, cada vez que ele mexe o ponteiro. Esse ponteiro aqui é o do volume minuto. Então, em 1 minuto, ele fez 5 litros. E ele respirou 20 vezes. Então, 5.000 dividido por 20 dá 250. É o volume corrente médio. Aí você vai na fórmula e coloca 20, que foi a frequência, dividido por 0,25. 250 ml ou 0,25 litros. Isso dá 20 dividido por 0,25, dá um Tobin de 80. Adequado. Mas é um índice, olha, de sensibilidade muito ruim. Comparado, por exemplo, com a ultrassonografia, a expulsão diafragmática na ultrassonografia, a sensibilidade do Tobin é muito ruim. Índice que a gente usa muito pouco. Outro índice é esse, é o índice integrativo do colega Sérgio Nemer, do Rio, né, publicado pelo Sérgio. Tem números muito bons. É chamado de integrativo porque ele tem uma variável de mecânica, que é a complacência, de oxigenação e o próprio índice de Tobin. Valor maior ou igual a 25 indica sucesso. Só que é muito difícil fazer complacência estática no doente respirando espontaneamente. Eu preciso de um platô. E se o doente respirar, ele derruba o platô.
Não é difícil fazer. P máxima é um bom preditor negativo. Se der um valor menos negativo do que menos 20, menos 10 ou menos 5, o doente tem falência de bomba. E aí é 100% de falência de desmame. Mas uma PI máxima de menos 50 também não vai dizer que o doente vai passar no desmame. A gente faz a manovacometria, o padrão ouro, né? Esse aqui é o manovacômetro digital, o MVD 300. E alguns ventiladores têm uma manovacometria embutida, que é aquela função FIN, força expiratória negativa, ou MIP, né? Maximal Inspiratory Pressure. Só que assim, eu sempre desconfiei que isso não funciona. E aí eu fiz um paper, deixa eu só mostrar como é que faz para vocês aqui. Deixa eu girar essa imagem aqui, tá? Que ela tá deitada. Vocês usam na prática clínica de vocês? Manovacometria? Não? Vocês fazem treinamento muscular inspiratório? E vocês mensuram a carga como? Só se o paciente Então tá aqui, ó. Isso aqui é um tubo T com uma válvula unidirecional. Desconecta o manovacômetro e vai deixar aí 30 segundos. É uma manobra de sufocamento. O doente está literalmente sufocado. Ele vai ao máximo esforço, tentando respirar. E a gente vai pegar o maior pico aqui, tá? não 30 segundos. Depois disso, volta para o ventilador, 2 minutos de repouso, em PSV. Repete a manobra, volta para o ventilador mais 2 minutos, repete a manobra. São 3 medidas, você vai pegar o maior valor. Para fazer treinamento muscular, a não ser que eu vá fazer com Power Brief, mas se for usar o threshold comum, eu vou ter que ajustar a carga pela massa. Esse foi um estudo que a gente fez. Eu comparei o manovacômetro analógico, o manovacômetro digital e o manovacômetro que vem embutido no ventilador vela. Boa noite, meu pai. Chegou meia lua. É o fuso horário, é de Aracaju pra cá. Então, ó, o que acontece? Não houve diferença estatisticamente significativa entre o analógico e o digital, mas o manovacômetro do ventilador derrubou o valor. E a gente foi tentar entender por que o manovacômetro do ventilador faz isso. A gente pensou um monte de coisa. Será que é porque os dois manovacômetros vão na ponta da cânula e o do aparelho seja medido no sensor e a gente tem perda no circuito? No final a gente viu que não é. É isso aqui, ó. Quando eu uso uma válvula unidirecional, o doente não inspira, mas ele expira até nível de volume residual. Né? E aí ele consegue gerar mais tensão muscular para gerar mais força. No ventilador, quando eu aciono o botão, ele fecha as duas válvulas para detectar a queda de pressão. Então o doente nem inspira e nem expira. Então ele vai progressivamente hiperinsuflando. E aí ele não consegue gerar força porque os músculos estão numa péssima relação tensão-comprimento. E isso derruba a medida. Então essas medidas de ventilador, elas podem até te dar uma noção, mas elas não servem para avaliar adequadamente função muscular. Tá? Esse ventilador aqui, ó, ele usa FIN. Você coloca aqui o tempo, 30 segundos, esse é um Angston, da GE. E aí, quando você aciona o botão, veja que ele para de ventilar e só faz a queda de pressão no sistema aqui durante 30 segundos e ele vai registrar o valor da manovacometria. Joga lá, mais negativo do que menos 28. Eu não consigo saber nem exatamente qual é o valor real. Mais negativo do que menos 28, pode ser menos 30, menos 40, enfim. Só não é fidedigno também? Hã? Não é fidedigno avaliar quando... Você pode fazer assim. A
a gente às vezes usa para fazer delta. Tipo, bom, no mesmo ventilador, nas mesmas condições. Eu tinha um paciente que eu testei e ele fazia menos 30. E aí a gente começou a fazer um trabalho muscular respiratório, um treinamento, alguma coisa. E aí eu testo no dia seguinte, eu testo 2 dias depois com as mesmas condições. E aí, bom, agora deu menos 50. Opa, melhorou. Vai comparar antes e depois. Mas com uma medida de precisão, não funciona. Esse foi outro trabalho que nós publicamos. E aí a gente usou o controle de tronco como um preditor de desmame. Por quê? Agora isso, Ângela, já tinha falhado alguma vez ou não tentou nesse? Quando você fez o controle de desmame? De tronco? Ah. Não. Aí foi o seguinte. Isso veio de uma observação clínica. A gente percebia que os doentes controlavam o tronco, a gente desmamava mais rápido. E aí a gente começou a pensar o seguinte, bom, será que a gente pode usar isso como um preditor? Vamos avaliar? Então o que a gente fez? A gente usou, não tem uma escala de controle de tronco própria para terapia intensiva. A gente pegou um item da Trunk Score e a gente considerou que o doente tinha controle de tronco quando ele permanecia sentado na beira do leito, com ou sem apoio das mãos, por 2 minutos. Se ele conseguia fazer isso, controle de tronco. Senão a gente mentia que ele não tinha. O que a gente viu? Que 66% dos pacientes que tiveram, do grupo que teve sucesso no desmame, 66% controlavam o tronco. Já no grupo que teve insucesso no desmame, só 8,7% controlavam o tronco. Quando a gente joga na estatística, a sensibilidade é muito boa, 91,3%. E principalmente valor preditivo negativo, ou seja, 95% dos pacientes que não controlam o tronco vão falir no desmame. Qual é a relação entre controle de tronco e desmame? Diafragma. Diafragma não é um músculo respiratório só. Principalmente quem trabalha com RPG sabe. Diafragma é um músculo postural. A inserção posterior do diafragma é na coluna lombar. Quando você não controla tronco, o diafragma é sequestrado da função respiratória para a função postural. E aí você perde a eficiência do músculo enquanto músculo respiratório. No doente que controla tronco, o diafragma é liberado da função postural para a função respiratória. Você tem mais eficiência respiratória. E isso tem uma associação direta. Tanto para usar como preditor, quanto para a gente abrir o olho e que a gente precisa trabalhar controle de tronco nesses doentes. Parar de deixar o doente deitado no leito, colocar esse doente para fazer trabalho de controle de tronco o mais cedo possível, mais rápido possível. Por isso que a gente fala, não adianta você estar com o doente lá sedadão, uma semana fazendo 10 voltinhas por articulação, isso não vai mudar nada na vida do doente. O que a gente precisa é acordar mais cedo esse doente e começar a trabalhar ativamente o mais cedo possível, trabalhar controle de tronco. Também não adianta nada fazer poltrona terapia. Porque agora é assim, né? Pega o doente, parece um saco de batata. Joga na poltrona. Num dos hospitais que eu fui, num dos cursos por aí afora, a gente foi na UTI. Eu cheguei e tinha um paciente sentado numa poltrona amarrado com um lençol debaixo da axila, na cadeira. Aí eu parei assim e disse, o que é isso? Não, é porque ele não controla a trompa e aí a gente tem que amarrar. Então ele não devia estar na poltrona. Ir para a poltrona é quando o doente controla a trompa. Não faz sentido estar na poltrona sentado amarrado. Então são essas coisas, né? Está queimando a etapa. A reabilitação, um dos princípios do exercício físico é o princípio de quê? Da sobrecarga. Você tem que ir diariamente aumentando alguma coisa na prescrição do doente. Você vai queimar etapas. Se o cara, primeira coisa, né, é fazer ativo no leito, depois é sentar e controlar a trompa, depois ele vai para a sedestação, depois ele vai para a deambulação, e ele vai para a poltrona quando ele consegue deambular. Ele vai para a poltrona. Mas agora virou moda, né? Poltrona terapia. Bom, e aí sim,
A minha preocupação máxima é com isso. Hoje eu tenho me preocupado bastante com a capacidade do doente proteger via aérea. Então, avaliar tosse, estado de alerta e, em alguns casos, o adequado lumen da laringe. Veja nesse trabalho aqui, que é um trabalho de 2004, bem interessante, que eles fizeram 2 grupos de pacientes. E eles viram o seguinte: todos os pacientes, todos, na amostra, que tinham tosse inadequada, secreção excessiva e Glasgow menor do que 8, foram reintubados. Todos foram reintubados. Versus só 3% de reintubação no grupo que não tinha essas características. Então, se pegar um doente hipersecretivo, que não protege via aérea e que não tem nível de consciência, ele vai voltar para o tubo. Ponto. Como é que a gente avalia tosse do paciente? Então, a gente tem feito o pico de fluxo de tosse. Esse é um aparelhinho chamado PICO, PIKO1. É um Peak Flow eletrônico. A gente bota um filtro de barreira aqui. Nessa foto aqui, que é de um artigo, o cara aqui é chique, ele tem uma válvula que permite estimular com a sonda a tosse. No nosso caso, a gente ou pede para o doente tossir, ou se o doente não compreender, a gente estimula a tosse. O Fogerini gosta de fazer com sorinho, estilado. Eu prefiro fazer com deslocamento de traqueia. Dou uma estimulada, deslocamento de traqueia, o doente tosse e eu registro. O que a gente faz? A gente faz 3 picos de fluxo. Intervalo de 1 minuto. Eu considero que o doente tem tosse eficaz se o pico de fluxo for maior do que 60 litros por minuto. Esse é o nosso ponto de corte. Tá aqui, ó. Na prática a gente faz assim, né? Acopla, estimula e avalia o pico de fluxo. Agora na Covid, não dá pra gente se conectar para estar fazendo isso. Então a gente tem usado o ventilador mecânico. Nesse trabalho, eles usaram o ventilador mecânico e eles viram que o ponto de corte de sucesso era o mesmo, né? Então tá aqui, mais negativo do que 60, sucesso. Menos negativo do que 60, falência. Então você pode usar o mesmo ponto de corte. Como é que faz o ventilador mecânico? Mexe com mais? Oi? Mexe com mais? Você coloca o doente... Bom, tem alguns trials que fizeram com pressão de suporte 7,5, outros com 7 de suporte, 4 de PIP. Eu prefiro fazer com 0 de suporte e 0 de PIP. Tiro todo o suporte da máquina. E aí eu estimulo o doente. Na hora que ele tosse, eu congelo a tela e levo para o pico de fluxo respiratório, o cursor. Tá? É aquilo que a gente mostrou ontem. Deixa eu só reproduzir aqui. Deixa eu abrir o simulador aqui que ele mostra. Aqueles parâmetros aqui, deixa eu só. Só para mostrar. Você congela a tela, está aqui o pico de fluxo. Então, você leva para o maior valor e vê quanto é que deu lá o pico de fluxo. 114. Tá? Você faz 3 medidas, basicamente, com um intervalo de 1 minuto entre elas. Para isso, você vai ter que estar no modo espontâneo, PSV, e eu preciso fazer com 0 de pressão de suporte e 0 de pico, do jeito que está aqui. Ó. Então, na hora que o doente tosse, dou lá uma congelada na tela. Opa, quanto foi o pico de fluxo aqui? 28. Ou 28 não dá. 28 não protege via aérea. É assim que a gente tem feito. Agora na Covid mesmo,
principalmente com esses doentes que estão muito borderline do nível de consciência, a gente usa sempre para fazer a avaliação dessa capacidade. O que eu faço com 0 de pressão de suporte e 0 de PIP? Primeiro, porque a PIP é uma resistência à expiração, isso diminui o pico de fluxo. Segundo, porque se eu aumentar o suporte, como está mostrado aqui, se eu estou aumentando o suporte, eu estou aumentando o recolhimento elástico do pulmão. Então, quanto mais suporte eu der, maior o pico de fluxo, porque eu gerei volume. A gente sabe na física que para gerar fluxo respiratório tem que gerar volume. Então aqui, ó, à medida que eu aumento o suporte, eu aumento o pico de fluxo. Então, eu prefiro fazer com 0 de suporte, porque eu consigo aferir adequadamente se o pico de fluxo é gerado pela força pelo ato tossígeno do doente. Vocês fazem esse teste? Teste de vazamento, cuff leak test. Muito ruim. Sensibilidade muito baixa. Dá muito falso positivo. E dando falso positivo retarda o processo de extubação. Então não deve ser usado para todos os pacientes. Pacientes selecionados, aqueles com risco de ter edema endoanímico, pacientes em intubação traumática, pacientes com pressões de Kraft muito altas, mas nessas condições. Mas não usar para todo mundo vai retardar a desmame. Porque mesmo que você faça o corticoide, e aí, doutor, quanto tempo leva o corticoide para fazer efeito? Quanto tempo leva um corticoide para fazer efeito? Hã? Se você fizer um hidrocortisona. Hã? Pico de ação. Vai levar aí tempinho bom, né? Exatamente. E aí o que acontece? É retardo o processo. A recomendação é essa. Se houve isso, você tem que esperar 6 horas para fazer um novo teste. Você está retardando o processo. Mas também não tem risco, né? Oi? Mas também não tem risco. Tem risco, mas é justamente isso. Você vai usar com os pacientes com maior risco. Se você começar a usar para todo mundo, mesmo aqueles pacientes que não têm um alto risco de ter edema, então, por exemplo, doente com desmame simples. Doentes de desmame prolongado tem mais risco. O cara está com um tubo alocado na traqueia há muito tempo. Mas doente de desmame simples, não foi intubação traumática, não foi nada, você não tem o que fazer. Você faz dar um falso positivo. O que acontece? O doente já estava pronto para a extubação, você vai, volta o cara e tem que esperar 6 horas. A sensibilidade dele é muito baixa. Ó. E é isso que esse estudo 2017 mostrou. Pode prolongar indevidamente a permanência do paciente em VM. Tem um poder diagnóstico limitado. Ângela, voltando um pouco sobre aquele teste da atuação do ventilador, a curva de pressão, né, da tosse, qual o menor? Curva de fluxo. A curva de fluxo, qual o valor seria? 60. 60. Ele tem que ter um valor mais negativo do que 60. Menos 70, menos 80, menos 90, tá? Menos negativo do que 60, ele não tem tosse eficaz. Então, nosso ponto de corte é 60. Ok? Esse é um método, né, para fazer o teste de vazamento. Você coloca o doente em VCV, com cuff insuflado, faz uma boa aspiração de cavidade oral, vê se o volume INS e o volume E estão batendo, eles têm que estar batendo. E depois que você fez tudo isso, você desinsufla o cuff. Obviamente, o volume expirado vai cair, porque boa parte do ar está passando por fora do tubo, e o ventilador não registra o que está passando por fora. Então a gente diz que o teste é adequado quando há um escape de mais do que 10%. Então imagina que você tem um volume INS de 400 e um volume EIS de 300, ou seja, vazou mais do que 10%. Joia. Se você tem um volume INS de 400 e um volume EIS de 380, possivelmente a laringe está fechada ao redor do tubo. Você tem adentro. Mas de novo dá muito falso positivo. Está aqui. Da anestesiologia aqui. Não há correlação entre o teste e o início de sintomas respiratórios agudos após a extubação. É um teste pouco sensível.
Alguns ventiladores, inclusive, facilitam a nossa vida, né? Cuff insuflado, fuga. 0. Cuff desinsuflado. Aí tá tranquilo, né? Não precisa nem fazer. Outro ponto importante, tá, gente? Se a gente faz parâmetro ventilatório, avaliação gasométrica, preditores no final do TRE, isso não vai dizer se o paciente vai falhar, vai ter sucesso. O TRE por si já é adequado. A avaliação que você faz tem que ser pré-TRE, dentro daquela ficha de checklist. Gasometria ok? Balanço hídrico, tá tudo ok? Tá. Põe no TRE. Passou no TRE, estudo doente. Acabou. Tem que complicar a coisa. Agora, isso aqui. Uma tosse débil. Um volume moderado de secreções. Então, como é que a gente usa volume de secreção? Ou quantidade, ou frequência. Se você tem um bronquinho, e numa única aspiração, você remove mais do que 2 ml de secreção do doente, ele é considerado hipersecretivo. Tem maior risco de falência. Se você não tem o bronquinho, use a frequência de aspirações como um correspondente. Se no intervalo de 2 horas o doente precisou ser aspirado mais de uma vez, ele é hipersecretivo. E aí, obviamente, ele tem maior risco de falência de extubação. Esqueci de botar uma referência, desculpa, isso aqui é um estudo do NENA. Glasgow menor do que 8, sucesso, 33%. Glasgow maior do que 8, sucesso, 75%. Então, olhem sempre o nível de consciência. Paciente com Glasgow menor do que 8 tem menor chance de sucesso. Alguns até podem ter sucesso, mas a maior risco é de falência. Como eu falei, use o TRE, não precisa de preditor. Nesse estudo aqui, ó, somente o TRE, 77% dos pacientes que passaram no TRE foram extubados, só 14% foram reintubados. Então, o TRE por si já é um marcador adequado. Qual método você usa? CPAP, PSV, tubo T, ou métodos alternativos, como o que a gente chama de 0 a 0? 0 a 0 é zerar a percepção de suporte, zerar a PIP e deixar o paciente na licença ambulância. Por que isso? Porque, bom, é um método que corresponde melhor ao tubo T com o paciente conectado no ventilador. Mas é um método alternativo. Literatura. O Martin Tobin é um profícuo defensor do tubo T. O tubo T reproduz melhor as condições do doente. Por que a gente faz um TRE? Porque a gente quer reproduzir a condição do doente sem o tubo. Não é isso? Vê como é que ele respira sem o tubo. A gente consegue isso em PSV? Aparentemente não. Só passar aqui. Ó. Nesse estudo eles avaliaram o trabalho da respiração em pacientes que faziam CPAP, pacientes que faziam PSV e 1 hora após extubação. O trabalho em joules em CPAP foi de 50, em PSV 40. Olha o valor 1 hora após extubação. Então eu estou reproduzindo essa condição aqui com isso? Não estou. Então, muitas vezes, agora na Covid não, mas 99% dos meus pacientes eram desmamados em tubo T. Agora na Covid que a gente está fazendo CPAP. Mas eu fazia a maioria em tubo T. Você faz o CPAP no PSV. Não? Você faz o CPAP no CPAP. PSV. PSV mascara demais a condição do doente. Eu estou dando suporte para o doente. E é aquela velha história, né, que não existe. PSV de 7 só compensa a resistência do tubo. Não há nenhum nível de pressão de suporte fixo que compense a resistência. E a resistência depende do fluxo. Se o doente respira com fluxo A, a resistência é uma, B é outra, C é outra. 7 de pressão de suporte pode ser pouca compensação para uns e pode ser compensação demais para outros. Então, não existe um valor fixo que compensa. Ó, nessa revisão sistemática, o tipo de TRE não influenciou no sucesso, nem mudou os desfechos de reintubação e mortalidade. Agora, quando eles fizeram análise de subgrupo,
o PSV teve menor falência no desmame simples, mas o tubo T diminuiu a duração do desmame no grupo de desmame prolongado. Parece que a melhor aplicabilidade do tubo T é mesmo para desmame prolongado. Desmame simples, qualquer coisa serve. Esse aqui foi um artigo que deu muito o que falar, né? Estudo do Carlos Subirá, grupo espanhol, e eles já começaram errado porque eles começaram comparando maçã com laranja. Eu tenho que comparar maçã com maçã. Né? Então eles fizeram 30 minutos de PSV versus 2 horas de tubo T. Se você quer comparar duas coisas, você vai comparar no mesmo tempo. Qual é o critério para você fazer 30 minutos num, 2 horas no outro? Então, começou daqui. Resultado: 82,3% de sucesso no PSV, 74% de sucesso no tubo T. Aí você vai ler o estudo. Primeiro, eles diziam assim: o uso de ventilação não invasiva ou de cânula nasal de aumento fluxo pós-intubação é conforme o critério médico. Quando você vai ver no suplemento, quase 70% dos pacientes que foram estubados nesse grupo receberam cânula nasal ou ventilação não invasiva pós-intubação, versus só 15% desse grupo aqui. Ou seja, você dá o cara 2 pedras para levar nas costas e caminhar no deserto, depois não dá nem um prato de sopa para ele. Esse aqui ficou da boa e ganhou a sopinha depois. Então, isso é diferença nos resultados dos estudos, tá? Então, não dá para a gente usar esse estudo aqui para avaliar coisa nenhuma. Esse é um guideline da ATS 2017 que recomenda no desmame simples o uso de PSV. Porém, o nível de evidência não é moderado, é baixo. E aquilo que eu falei, né, gente? Faliu no desmame, procure a causa. Se não corrigir a causa, amanhã, 24 horas depois, o doente vai falir de novo. Você tem que procurar a causa, o que aconteceu, o doente fez broncoespasmo, o doente estava com balanço hídrico positivo, tem que trabalhar a causa da falência do desmame. A possibilidade de falência é muito grande. Quem são os pacientes com maior risco de falência de extubação? Esses são aqueles pacientes que, teoricamente, deveriam receber uma VNI preventiva pós-extubação. Então, doentes que já faliram em 2 ou mais testes consecutivos. Doentes que têm insuficiência cardíaca crônica, CC. Hipercápnicos após a extubação. Esse é um problema. É aquele doente que não estava normocápnico e você extubou e começou a fazer hipercapnia. Então, provavelmente, ele está hipoventilando. Doente que tem mais de uma comorbidade além da insuficiência cardíaca. Tosse fraca. Estridor na extubação. Idosos com mais de 65 anos, sem maior risco de falência. Doentes mais graves no dia da extubação, com score Apache maior do que 12. Pacientes de UTIs, chama de médicas, são UTIs clínicas, né? Pediátricas ou de multiespecialidade. Ou está aqui, ó, como agora na Covid, pneumonia como causa da insuficiência respiratória. Então, esses são aqueles doentes com maior risco de falência de extubação. E esse é um problema, muitas vezes, não levado em conta.